ajuda, pelo amparo, para que pudéssemos mais uma vez estarmos reunidos. Possamos estar com mentes abertas, corações abertos para as informações que receberemos hoje. Que possamos não só guardar para nós, mas levar para a nossa família, para os nossos lares, pessoas conhecidas, para que nós possamos fazer como Jesus, exemplificar. Muito obrigado, Ramatiz, Kardec, Jesus, nosso irmão mais velho, mas sempre, acima de tudo, de todos, Deus, nosso Pai, o Criador, o qual pedimos a permissão para iniciarmos a nossa palestra de hoje, dando juntos felizes, graças a Deus. Perturbações espirituais, psicoses, neuroses e curas. Acho que nada mais atual, né, nos dias de hoje. E perturbações espirituais também tem a ver com a nossa palestra anterior, né? As perturbações espirituais trazidas, provocadas ou exponenciadas pelos nossos irmãozinhos desencarnados, né, que a gente chama amorosamente de obsessor. Todo mundo teve, você estava aqui na palestra passada? Muito bem. Então, nosso grande objetivo de hoje é nós tentarmos adquirir esse conhecimento, porque a gente entender por que a espiritualidade nos pede esse tipo de trabalho. O que eu quero dizer? Seria muito mais simples, talvez, para a espiritualidade, se nós tivéssemos apenas antimagia, passe e a desobsessão, né? Você estaria tratando as pessoas. Mas a espiritualidade nos traz a oportunidade de nós fazermos uma prevenção. Normalmente, nós trabalhamos muito a parte da correção, e esquecemos da prevenção. Quando falamos de coisas espirituais, a prevenção para nós o que é? Conhecimento. Então as palestras, elas são tão ou mais importantes que o atendimento espiritual em si. Por quê? Porque à medida que você, por exemplo, passa pela desobsessão, e um espírito que estivesse, entre aspas, colado a você, em que ele não consegue se afastar de você, e o trabalho de desobsessão, eficiente como sempre é, porque é ajudado pelos amigos espirituais, esse irmãozinho é afastado, o que a palestra faz por nós? Evita que novos cheguem. O que eu quero dizer? Porque se você não modifica, se você continua sendo, por exemplo, uma pessoa depressiva, você vai atrair um irmãozinho desencarnado que está por esse mesmo pensamento depressivo. Se você é uma pessoa que sente muita raiva, você vai atrair um irmãozinho desencarnado que gosta de sentir raiva como a pessoa. Então, a frase mais clara para isso é: semelhante atrai semelhante. Então, nós precisamos, através das palestras, tomar esse conhecimento para nós modificarmos. Porque os nossos amigos espirituais, por exemplo, estão lá em nosso lar. Agora vai passar mais um filme, né? A partir de nosso lar, eles vão fazer agora os mensageiros. É todo mostrando para nós como é feito a parte do socorro espiritual, quando eles saem de nosso lar. Quando eles saem de nosso lar para fazer esses atendimentos, para fazer os resgates das pessoas que se encontram nas regiões chamadas umbralinas, eles têm total condição de se colocar invisíveis para aqueles espíritos. Por quê? Porque eles estão numa energia muito acima, uma vibração acima. Então, para que eles se façam visíveis para aquelas pessoas que eles procuram socorrer, eles precisam baixar a sua vibração, olha só.
Então, isso já é mais uma dica que eles nos dão, para que aqueles espíritos mais negativos, vamos dizer assim, ou mais atrasados, não nos encontrem, basta que eu aumente a minha vibração. Que eu seja cada vez mais buscando a felicidade, que eu esteja ajudando cada vez mais as pessoas, modificando o meu pensamento. É claro, né, a gente tem essa consciência de que a gente não vai conseguir fazer isso 24 horas por dia, né? Ramatiz diz claramente que nós temos momentos de animalidade e momentos de angelitude. Enquanto nós estamos nos momentos de angelitude, fica tranquilo, né? Agora, então, qual é a grande tarefa que a gente tem? Diminuir cada vez mais esses momentos de animalidade, né? É uma humanidade hoje. Uma das coisas mais importantes para a gente fazer para evitar esses momentos é usar cada vez menos o Facebook, né? Que a gente chega lá e, né, é interessante quando você entra, né, hoje numa ferramenta dessas, a agressividade, né, a intolerância, as pessoas que não pensam como você, não aceitam que você não pense como elas. É um negócio complicado hoje em dia, né? Então, para que você... eu acho que é mais um exercício do que qualquer outra coisa. Porque você vê coisas muito boas e outras nem tanto. Mas vamos lá? Vamos trabalhar. Deus a gente entende, né? Eu procuro sempre dizer isso quando a gente tem essa oportunidade, que Deus é bom, Deus é justo e Deus é amoroso, né? Então Deus nos criou simples e ignorantes para que haja um objetivo final, sermos espíritos perfeitos, sermos realmente, extremamente, sem dúvida nenhuma, felizes, espíritos perfeitos, ok? E para isso, Deus é perfeito. O espírito em evolução, quer dizer, a nossa situação atual, né? Nós estamos em evolução. Existem espíritos hoje muito mais inferiores em termos de evolução espiritual do que nós, e existem espíritos muito mais elevados espiritualmente do que nós, em se considerando evolução. Ok? Existem planetas como Marte, por exemplo, em que a espiritualidade lá, a humanidade lá é muito mais elevada do que os espíritos, nós aqui, né, na Terra. Então, nós somos imperfeitos. Imperfeitos de que sentido? Nas atitudes, na moralidade, nos pensamentos, nas atitudes. Então, nós ainda, nessa imperfeição, nós cometemos erros. Nós cometemos enganos. Nós ainda temos algumas atitudes que fazem com que a gente ou faça outra pessoa sofrer ou a nós mesmos com atitudes que nós mesmos tomamos. O corpo físico. Vocês concordam que o corpo físico ele é concepção? Uhum. Se nós analisarmos a parte química, fisiológica, as células, como é que aquela coisa toda funciona, né? A própria concepção, você tem lá um óvulo, um espermatozoide, os dois se juntam, 2, 4, 8, 16, 32, 64, daqui a pouco estamos nós aqui, berrando para o mundo. A perfeição desse processo na concepção é fantástico. A natureza nos mostra isso, a natureza nos contempla essa maravilha. Só que, em determinados momentos, quem está gripado? Às vezes nós passamos por algumas situações que a gente não sabe, principalmente no inverno, né? O carioca, por exemplo, acho que tem um grande problema com o inverno. A gente nunca sabe se a gente está gripado de novo ou ainda, né? Aí temos as rinites, faringites, laringites, um monte de it que a gente não sabe por que acontece. Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Vocês querem ver um negócio interessante?
Quando eu falei de gripe, eu só vi uma, duas mãozinhas. Quem tem enxaqueca? Vamos ver se essa mãozinha levanta. Ó, tem mais mãozinha levantando. Vamos falar sobre isso. Eu espero que ninguém me bata com o que eu vou contar para vocês. Mas por que existe esse desequilíbrio? De novo, Deus é bom, Deus é justo e Deus é amoroso, ok? Então, o que ele fez por nós? O que ele fez por nós? Eu não sei se a gente briga com Deus ou se a gente fica feliz. Deu para a gente um negócio chamado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Um poder, né? Um poder de escolha. O livre-arbítrio diz para mim claramente: Leandro, você pode fazer o que você quiser. Ok? Só que aí a gente começa, a partir do momento que você tem essa notícia, aí começam os senões. Os senões é que é o grande problema. Primeiro, eu tenho livre escolha, mas também tenho a responsabilidade da consequência daquela escolha. Enquanto criança, por exemplo, o meu livre-arbítrio é muito menor. Uma criança de 10 anos que chega para o seu pai: pai, me empresta aí a chave do carro que eu vou dar um rolé com meus amigos. Nem sei se fala rolé ainda. O pai vai dar a chave do carro? Não. Então, nós vamos perceber que, nesse momento, o livre-arbítrio dessa criança de 10 anos é menor. Ao ponto que você vai ter uma pessoa que já está trabalhando, tem os seus recursos, tem o seu dinheiro, vai poder comprar o seu carro, de repente não vai precisar comunicar a ninguém. Então, a questão do livre-arbítrio causa, muitas das vezes, em nós esse desequilíbrio. Por quê? Porque eu vou tomar decisões que vão gerar complicações para mim. Por exemplo, fumar não é uma opção do livre-arbítrio? Só que você acaba com o seu aparelho respiratório. Você pode beber? Posso. Só que se eu beber em excesso, eu vou ter problemas com o meu sistema digestório. Eu preferia digestivo. Eu sempre falo isso, mas não tem jeito, tem que ser digestório. Ok? Então, mas isso não foi Deus que causou. Deus apenas criou uma lei que diz muito claramente: não existe efeito sem causa. Então, se você desenvolveu uma cirrose, vamos ter que analisar que se isso é algo que foi causado nesta vida, pelo excesso do uso da bebida alcoólica, ou, não, mas eu nunca bebi nessa vida, então eu vou ter que buscar no passado, nas outras vidas, nas vidas passadas, alguma coisa vinculada a isso. Eu conheci uma pessoa que veio a falecer com um problema sério respiratório. Nunca fumou na vida. Qual era o trabalho dele? Ele trabalhava com torno. Então, já de muito tempo, ele não tinha proteção, sei lá, 50, 60 anos atrás, não existia CIPA, não existia nada disso. Então, eu ia trabalhando normalmente, então aquela poeira foi causando um problema de saúde nele. Então, vocês vejam, não necessariamente toda pessoa que fuma vai ter aquele problema. Ele pode ser gerado por uma outra coisa totalmente diferente. Às vezes, pela pessoa que está junto com você, dentro da sua casa, que fuma, e você não. A gente já sabe que o fumante passivo sofre mais do que a pessoa que realmente fuma. E hoje em dia está uma discussão tremenda, não sei se vocês já viram, que inventaram um tal de cigarro elétrico, eletrônico, eletrônico. Elétrico vai levar choque, Quer dizer, a necessidade de você... Não, mas isso não tem problema. Eu prefiro não arriscar. Então, esse desequilíbrio na prática, eu consigo transformar algo que é perfeito, na sua concepção, em alguma coisa que está com algum tipo de problema. Que poderá ser físico, poderá ser emocional
né? E qualquer outro desequilíbrio que nós possamos imaginar. Então, vou trazer uma leitura aqui para vocês. A chuva aumentou, o volume está legal? Perturbações, neuroses e depressão. Uma mente sã, esclarecida espiritualmente, enfrenta qualquer problema mental, emocional ou físico, tal qual a sabedoria do rio, que sempre se orienta e desvia-se dos obstáculos. A mente vazia e a ignorância das leis do espírito e da vida ocasionam distúrbios e conflitos psíquicos que acabam se alongando na saúde física, derrames, infartos e até o câncer. Para a cura do espírito e do corpo, são necessários ensinamentos espirituais. Para a renovação e o reequilíbrio, sem o que a alma enferma impede a recuperação da saúde. Por quê? Enquanto você não tem esses valores espirituais, o que mais passa na nossa mente é o quê? Só existe hoje e amanhã não tem mais. Então, quando você vai numa festa, você tem que ser a melhor festa do mundo, porque amanhã pode não ter outra. Ah, eu vou beber todas, porque eu posso amanhã não conseguir beber de novo. Ah, eu vou fumar todos os cigarros, porque essa pessoa não acredita ainda no amanhã. Se essa pessoa, se esse ser humano acreditasse no amanhã, ela ficaria um pouco mais preocupada com... Você quer ver uma coisa? Como é que nós recebemos aquela notícia assim na televisão? Precisamos cuidar do meio ambiente. Ok? Precisamos cuidar do meio ambiente. Porque senão, daqui a 500 anos, não teremos mais água potável. Chutei aqui 500 anos. Como é que a gente recebe essa notícia? Tô nem aí. Daqui a 500 anos eu estou morto. Mas isso é a pessoa materialista que não acredita na vida espiritual, talvez independente da religião, tá certo? Porque daqui a 500 anos, se nós contarmos aí uma média de 70 anos encarnado, 30 anos na espiritualidade, são 100. São 5 vidas. E a gente pode reencarnar num planeta daqui a 500 anos sem água. Já pensou? Complicado. Então, por inteligência, eu preciso cuidar desses recursos hoje para que eu possa tê-los amanhã. Então, o pensamento, quando você vai imaginar pessoas que às vezes dinheiro é legal? Só queria saber um negócio. Não tem ninguém de São Gonçalo aqui não, né? Poxa, podia comprar, né? Já aqui o prédio, aquela coisa toda. Aí o jornal, né? Não sei se vocês viram o jornal os jornais na televisão, passaram o dia inteiro tentando encontrar o cara que ganhou 51 milhões. Você acha? Fui eu, hein? Enfim. Mas nós nos preocupamos muito com isso porque nós ainda estamos ligados do berço ao túmulo. Então é claro que eu quero cada vez mais, só que a gente se esquece um negócio muito interessante. Caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Então não adianta, o cara ganhou hoje 51 milhões e desencarna amanhã, porque ele passou a noite inteira festejando, já era os 51 milhões. Tá certo? Então, agora, pelo amor de Deus, não estou dizendo que se eu ganhasse eu ia ficar triste. Né? É claro que não. Então, esse desequilíbrio, né? Quem é que faz isso? O próximo slide é terrível. Só que na evangelização tem uma musiquinha muito interessante. Quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 4 apontando para mim.
Então, todos nós, né, somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Ok? Algumas pessoas, inclusive, desistem da doutrina espírita quando recebem essa informação. Porque, invariavelmente, quando você busca uma religião, você quer que alguém estale um dedo e seus problemas desapareçam, né? Quanto mais conhecimento você adquire na doutrina espírita, mais você vai perceber e mais você vai ter consciência da sua responsabilidade. Por isso que o Chico foi muito feliz quando trouxe para nós aquela frase. Você não pode voltar lá atrás e fazer um novo começo. Isso é impossível, né? Pelo menos ainda não inventaram a máquina do tempo. Mas o que você pode fazer? Você pode começar hoje de novo para que você tenha um novo fim. E esse novo fim é através do quê? Das reencarnações sucessivas. A competição é braba, né? Eu vou aumentar um cadinho. Senão daqui a pouco eu vou reclamar igual o Tim Maia, que não tem retorno. Vamos lá. Então, essa é a nossa grande responsabilidade. Porque tudo que eu faço volta para mim. Então, aquele nosso profeta, né, que escreveu aquele monte de coisas na cidade, gentileza gera gentileza, é a maior das verdades. Porque quando você faz alguma coisa de bom para alguém, aquilo vai voltar para você, não exatamente aquela pessoa, mas começa um círculo de energia positiva que lá na frente, às vezes você não vai nem perceber que aquilo aconteceu e você está recebendo de volta um bem que você realizou. Então, é muito importante nós termos essa noção de responsabilidade. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que já aconteceu, que vai acontecer, é de responsabilidade nossa. Ok? Ah, Leandro, mas eu não fiz mal para ninguém nessa vida. Chega um obsessor lá, na desobsessão. Ah, eu odeio essa pessoa. Falei, caramba, o que eu fiz para esse cara? Né? Não é importante. O importante é você mentalizar um pensamento positivo, deixar que a espiritualidade converse com esse espírito e ele entenda que ele tem que seguir o caminho dele, porque ele também errou. Que o mais interessante no chamado inimigo de vida passada é que a espiritualidade faz um procedimento que é como se fosse uma TVP. Ele mostra uma tela etérica para ele, aonde que ele possa ver aonde tudo começou. Invariavelmente, o que a espiritualidade mostra? Que ele não é santinho. Se ele sofreu, é porque ele também fez sofrer. Então parece o cachorrinho correndo atrás do próprio rabo. É algo que você até vai pensar assim, poxa vida, isso não tem fim? Claro que tem. Quando você decidir parar de correr. Quando você parar de correr, o problema começa a se resolver. Então, numa desobsessão, por exemplo, você tem ali um problema instalado, sei lá, de 10 vidas. Você traiu uma pessoa, você roubou uma pessoa, você prejudicou uma pessoa há 10 vidas atrás. E esse espírito não esqueceu. Ele continua te procurando. E quando acha, e vai achar quando? Porque a gente não está com a mesma fisionomia. Como é que ele achou? Eu reencarnei, mas eu continuo sendo a mesma pessoa que prejudicou ele 10 vidas atrás. Caramba, Leandro, eu não melhorei nada. Livre-arbítrio. Então, o melhorar faz com que a gente também diminua esse sofrimento que a gente passa. Ok? Então, quem não se deixar vencer pela verdade, será vencido pelo erro. Santo Agostinho. A neurose ou perturbação a qualquer grau são desajustes temporários da criatura com o mundo, pessoas e coisas. É um distúrbio que dá e passa.
No fundo, a pessoa é perfeita. A causa principal do distúrbio é a visão distorcida e o viver puramente material. Aplique e realize o conheça a ti mesmo e conheça a ti mesmo. Com esta chave e um bom mergulho interior, uma análise profunda, a saúde espiritual estará de volta. A psiquiatria, psicanálise e religião, formais, sem bases do conhecimento das leis do espírito, encaram os problemas com processos, remédios e rezas, o que não atinge as causas profundas dos desajustes. Leia com muito cuidado as obras do esclarecimento básico, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, onde nós vamos encontrar as respostas e a orientação para o restabelecimento das neuroses e das depressões. É claro que, inclusive, nos dias atuais, a gente precisa dar como é que eu poderia dizer, uma incrementada nesses assuntos, porque a depressão tomou um grau, tomou um patamar tal que a própria Organização Mundial da Saúde está sendo chamada a atenção para isso, dizendo que daqui a alguns anos vai matar mais do que infarto, do que problemas do coração e etc. Então, eu preciso perceber que quando algo está assim, está tomando esse rumo, é muito fácil dizer que com o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos você vai resolver o problema. Não é bem assim, ok? Você precisa associar um tratamento espiritual ao tratamento médico, com um bom profissional, um bom terapeuta, um bom psicólogo, para que ele auxilie naqueles pontos, naqueles itens da nossa vida que a gente está precisando, às vezes, tomar uma decisão diferente. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós vamos obter os mesmos resultados. Então, se eu ficar igual que a grande maioria aqui deve conhecer aquele desenho animado, né? O Oliver Hardy. Ó vida, ó Deus, ó azar. Ou então aquele desenho animado que aparece uma nuvenzinha em cima da cabeça, uns raios e a chuva, né? Se a gente continuar com esse tipo de pensamento, não vai mudar nada. Então eu preciso fazer alguma coisa diferente para que coisas diferentes aconteçam na minha vida. Fazer um curso, mudar de cidade, mudar de amizades, sei lá, fazer um monte de coisas diferentes para que você tenha resultados diferentes. Então, essa frase aqui, ela não foi dita por Jesus, ok? Se você for lá no Novo Testamento, você não vai encontrar isso lá. Por que está escrito Jesus aqui? Porque se você pegar os ensinamentos que se encontram lá no Novo Testamento, segundo os apóstolos, por exemplo, a cada um segundo suas obras, Jesus, né? Todos nós pagaremos ceitio por ceitio. O meu fardo é suave e o meu jugo leve. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu sempre confundo isso. Então você vai encontrar dentro do Evangelho frases, exemplos e trabalhos de Jesus que a gente chega aqui. A doença é a herança do pecado. Ou seja, não existe propriamente dito a doença. Existem doentes. Deus não inventou, por exemplo, a zika. É claro que tudo que está na natureza, ok? É a criação de Deus. Mas a gente começa a modificar as coisas e a gente vê o resultado. Quem aqui, os mais jovens aqui, eu acho que não deve ter, assim, fisicamente, nunca devem ter visto. Você já viu um sapo? Já viu um sapo? Perto da sua casa? Não. Onde que você viu o sapo? Oi? Maranhão. Longe a beça daqui. Cobra. Graças a Deus não, né?
Lagartixa. O que a gente faz quando acha uma lagartixa em casa? Né? São esses bichinhos que comem o mosquitinho da dengue. E nós, seres humanos, né, acabamos com o habitat desses animais e acabamos com as nossas defesas. O que a gente teve aí por consequência? Um aumento vertiginoso da população de mosquitos, que nós não cuidamos do nosso ambiente e tem água parada. Os mosquitinhos colocam, aí dengue, zika, já está falando aí no jornal, uma preocupação com um novo surto de zika. Pelo amor de Deus, faz aqueles 10 minutinhos em casa para não deixar a água parada. Ah, mas o meu vizinho... Bate na porta. Né? Oi, bom dia, trouxe aqui um bolo para você. Né? Nós precisamos nos cuidar, porque se nós acabamos... Então, a doença é a herança do pecado. O que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que nós fazemos de encontro às leis naturais. Quando nós destruímos a natureza, nós estamos pecando. Jogando lixo na rua para entupir o bueiro, né? etc, 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 etc. Então, a consequência que a gente tem é isso aí. Então, a doença, herança do pecado. Alguma dúvida nisso? 7,5, 9. Então, o espírito desequilibrado. Alguém já ficou assim? Quando eu falei da gripe, não estou dizendo que esse é o seu caso, ok? Mas pode ser que isso aconteça. Quando nós estamos assim, e você briga com alguém, é como se saísse de você dardos. É como se saíssem lanças, flechas de você. E quando essa energia sai de você, ela sai literalmente perfurando os corpos espirituais que nos protegem. A aura, duplo etérico, né? Está tudo sendo perfurado. Quando geram esses vazios, né, esses verdadeiros buracos que a gente faz na nossa proteção, micróbios, vírus, tudo chega. Né? E aí, o que os nossos amigos médicos dizem? Isso é uma virose. Porque, na realidade, realmente não sabe. E é realmente uma virose. Mas é levado a um nível que a causa principal sou eu. Lembra quando eu falei da enxaqueca? Pelo amor de Deus. Ok? Pelo amor de Deus. Não, é aquela coisa, né? Ah, é isso, é isso? Não. Normalmente a enxaqueca, as pessoas que sofrem de enxaqueca são pessoas que usaram mal a inteligência em outras vidas. Como, por exemplo, maledicência. O que é maledicência? Falar mal de outra pessoa. Né? Então, isso sendo feito de forma sistemática, quer dizer, aquilo passa a ser, fazer parte da pessoa. Cada vez que você fala mal de uma pessoa, você vai marcando esse seu corpo espiritual, que é a nossa forma. Então, isso pode ocasionar em vidas futuras um leve distúrbio neurológico chamado enxaqueca, que pode ter 452 mil coisas diferentes. Quem é que tem enxaqueca aqui quando come chocolate? É uma das causas. Se alguém não sabia disso, chocolate muito amargo, quem tem enxaqueca não deveria comer. Desculpem. Sabe um outro negócio? Abacaxi. Pode causar enxaqueca. Aí tem, né, várias outras, vai chegando Natal aí, cuidado. Ok? Mas isso normalmente, a doença, herança do pecado. O chamado trabalhador de magia, que é aquele que
é contratado para fazer mal para alguém, a grande maioria dos trabalhos que ele faz é mental, enviando pensamentos negativos para alguém. Então, cada pensamento negativo que ele emite, ele gera uma lesão nesse seu perispírito. Só que nesse caso, é muito mais pesado, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de psicoses, esquizofrenia, síndrome de Down, teratologia, o que é teratologia? Por exemplo, as criancinhas que nascem anencéfalo, que é a que nascem sem o cérebro, ok? Vamos incluir aí nesse, porque apareceu muito, né, na televisão, essas criancinhas que tiveram também a microcefalia, ok? Entra também nesse rol. Autismo, loucura, são perturbações mais profundas e de origem mais remotas. São acontecimentos dolorosos e muito prolongados que ocorreram nas vidas passadas. São lesões do organismo espiritual, corpo astral, que hoje se refletem no corpo físico. Tais causas e realidades são desconhecidas pela psiquiatria, psicanálise e pelas religiões que ignoram a reencarnação, que você só consegue explicar isso com a reencarnação. E, infelizmente, são tratados com recursos materiais e remédios que não passam de paliativos, quer dizer, não tratam a causa, somente o efeito. A loucura, a síndrome de Down e outras deformações são lesões que identificam o mal viver em longos e penosos períodos nas vidas passadas. Qualquer tentativa de cura deve ser pela psicoterapia dos passes, curas espirituais, musicoterapia e através de 2, 3 ou mais reencarnações até desaparecerem as causas. Por que através das reencarnações? Esse perispírito aqui, ele fica conosco ad eterno, até a gente não precisar mais reencarnar. É nesse perispírito que algumas pessoas chamam, inclusive, de grande memória, aonde estão armazenados todas essas nossas mazelas, tudo que a gente fez de errado está armazenado nesse corpo espiritual. E esse corpo espiritual, que é o perispírito, é a forma da nossa próxima reencarnação, do nosso próximo corpo. É nesse corpo, por exemplo, que vai ser alterado para que o Leandro renasça e tenha que, a partir dos 8 anos de idade, usar óculos porque ele é míope. Isso é uma modificação genética, inclusive os amigos senhores do karma fazem todo lá um trabalho para que eu reencarne numa família aonde existe, geneticamente falando, o gene da miopia. Então, meu pai é míope, meu irmão é míope, meu avô é míope. Né? Fisicamente não mais, né? Que meu pai e meu avô já estão lá nos lugares deles. Então, nós é que fazemos essas lesões. Somos nós que desequilibramos esse corpo espiritual e é somente reencarnando, é somente com um novo corpo físico. Por quê? Porque o nosso corpo físico, ele funciona como se fosse... Não tem esse paninho que a gente usa na pia? Né? A gente molha a pia toda. Aí a mãe xinga, a esposa xinga, porque a gente molha tudo. Né? Aí quando a gente coloca aquele paninho em cima da pia, o que ele faz? Ele absorve aquela água, ok? O nosso corpo físico funciona da mesma forma com relação ao perispírito. Ele atrai para esse corpo físico todas as mazelas que se encontram nesse corpo espiritual para que seja limpo. Só que alguns espíritos não teriam condições de tirar todas as impurezas desse perispírito numa vida só. Não tem condição. Alguma coisa tem que ficar para você poder resgatar depois, senão você, né, não teria condições. E você não suportaria a carga completa. Jesus, hein? O meu jugo é suave e o meu fardo
é leve. O que Jesus quis dizer com isso? Ninguém vai receber uma cruz mais pesada do que possa carregar. Então, todo sofrimento que nós recebemos está de acordo com o que a gente tem condições de suportar. Então, um negócio às vezes interessante, que a pessoa pensa assim, caramba, eu não gostei de ter entrado para a doutrina espírita, não. Por quê? Depois que eu entrei para a doutrina espírita, começou a aparecer mais coisas. Aí a gente precisa logicar. Imagina se você não estivesse na doutrina. Talvez você acabasse com a sua própria vida. Que, infelizmente, é um dos grandes motivos para esse tal de suicídio estar tão alto. Né? É a pessoa desacreditar, é a pessoa estar desesperançosa. E por que você fica desesperançoso? Porque você acredita que não tenha outra opção, outra vida. Então a pessoa chega à conclusão que, bom, então... E não teve nem oportunidade de saber disso, entendeu? Porque, na realidade, tem espírita suicidando. E aí, como é que a gente consegue explicar isso? Não, é porque realmente existe... muitas das vezes, eu faço a seguinte pergunta. Você está na doutrina ou a doutrina está em você? É muito bonito o espírita, quando chega na época de finados, ficar entregando papelzinho na porta do cemitério, dizendo, meu irmão, não sofra, a morte não existe. Mas observa quando o pai ou a mãe dessa pessoa desencarna. É um desespero completo. É claro que você vai sofrer. Eu sinto falta da minha avó até hoje. Sinto falta do meu pai, desencarnou há pouco tempo. Né? Mas o que acontece? Quando você realmente acredita no porvir, não é nem a questão da consequência, porque a consequência é uma consequência, se é que eu posso me repetir dessa forma. Né? Mas quando você começa a perceber simplesmente isso, não existe efeito sem causa. Então, se surge uma depressão na sua vida, as motivações para isso são gigantescas, até para que você seja provado de não cair na depressão novamente, porque você pode ser um espírito que se deprime há 20 vidas. E você precisa provar que não vai deprimir de novo. Gente, pelo amor de Deus, eu falando assim, parece que, né, é uma coisa assim super simples. Não é não. Não é não. Ok? Porque é claro que eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de apoio, eu não vou conseguir, na grande maioria dos casos, fazer isso sozinho. Mas eu preciso tomar uma atitude. Essa atitude é muito importante. Então, quando eu tenho essa noção, e eu acredito nessa realidade, não porque é o Leandro que está falando, ou o Rogério, ou a Mariângela, ou o Haroldo Dutra lá no YouTube, né? Mas eu tenho a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Bom, se é verdade que Deus é bom, é justo e amoroso, que eu posso até chegar à conclusão de que não é. Aí a coisa realmente vai ficar complicada, né? Muitas das pessoas sequer acreditam em Deus. Eu conversei uma vez com uma pessoa que é ateu, e eu perguntei para ele, vem cá, por que você não acredita em Deus? Aí ele me elencou, né, umas, sei lá, 20 motivos. Aí eu olhei para a cara dele e falei, rapaz, eu também sou ateu. Aí ele, não, ele achou que eu estava brincando com ele. Não, porque esse Deus que você falou não existe. Se você me der 5 minutos para te apresentar o meu Deus, talvez você mude de ideia. Porque o meu Deus não é um cara vingativo. Não é aquele cara lá do Velho Testamento que tacava um raio e matava todo mundo, transformava uma cidade em sal. Né? Que a gente hoje, né, a gente até pensa que Deus deveria cancelar a aposentadoria do Noé,
que eu acho que estava na hora de um dilúviozinho, né? Mas tudo isso são figuras. São figuras que a gente vê de um Deus que é onipotente, que sabe tudo, que para ele nada é impossível e que nós fomos criados por ele. Uma energia, uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então não é alguém, é alguma coisa que eu não tenho condições de entender. Não. Invariavelmente não dá. Não dá. É difícil, né? Mas então a gente tem que parar de lesionar esse perispírito. E aí o corpo físico fica doente. Porque a gente acha que tomando remédio a gente resolve o problema. É claro que você vai sentir um alívio, né? Você está com uma enxaqueca daquelas doidas. Senhor, é claro que eu tomando essa água fluidificada, depois do passe que eu recebi, e nada da enxaqueca passar. Aí você já começa a sonhar com a Neusaldina. Estou falando isso que a minha esposa tem enxaqueca. Espero que ela não esteja me vendo. Percebe? Né? Então, você vai ter pessoas que começam a viciar em analgésicos. Qual foi o motivo do nosso querido Michael Jackson desencarnar? O uso excessivo de Vicodin. Ele se viciou numa substância e veio. O coração não aguentou. Pelo menos a história que se conta. Né? Então, o que acontece? Por isso que a doença é a herança do pecado. É porque nós vamos tomando atitudes que vão interferir nessa máquina perfeita que é o nosso corpo físico. Então, a doença é uma autointoxicação fluídica. Sentimentos negativos. Você vai encontrar, né, dentro das filosofias, até no Facebook você vai achar isso. Tem aquela historinha do cara, né, que vai procurar o seu mentor lá. Mestre, o que é a raiva? O que é o mal? Aí, né, o mestre vai dizer, não, o mal é como se fossem dois lobos dentro de você. Um lobo bom e um lobo mau. E aí o discípulo pergunta para ele, né? Mas você não está dizendo para mim qual é o lobo que vence. Qual é a resposta do mestre? O lobo que você alimentar mais. Aí você ouve isso e fala, isso é bonitinho, né? Você pode botar até não cabe porque é muito grande, mas dá para botar até no para-choque do caminhão. Mas é legal. É isso mesmo, né? Todos nós, quando aquela figura, tem até uma figura num slide que é bem, não é nessa palestra, é em outra. Aquele cara com um diabinho de um lado e o anjinho do outro, né? A gente tem que botar o anjinho e o diabinho com o nosso rosto, com a nossa fisionomia. Porque se for alguma coisa que nos interessa, eu vou ser anjinho. Se me interessar por um outro lado, eu vou ser o diabinho. E nós vamos ter aquelas verdadeiras brigas, né? Parece que a gente é maluco, né? Leandro, não faz isso não. Pô, mas isso é legal. Mas você não pode. Aquela flor está no vizinho, está no terreno do vizinho. Mas eu gosto daquela flor, eu vou... Então, nós vamos percebendo que os sentimentos negativos... Por que existe sentimento negativo? Por que existe sentimento negativo? Vou dar uma pista. Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos. Nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Então, se Deus é perfeito, eu sou imperfeito. Eu ainda tomo decisões que prejudicam alguém. E eu preciso responder por aquilo. Então, nós, em determinados momentos, nós ainda temos sentimentos negativos. Eu ainda não consigo ser um motorista pensando como se fosse pedestre. Porque quando eu estou dirigindo, eu ultrapasso o sinal.
quando eu sou pedestre, eu xingo o motorista que ultrapassa. Isso é um negócio meio maluco. Mas não é? É. Né? Eu, por exemplo, não posso ter carro além de 1.0. Carro, para mim, tem que ser 1.0. Estou até pensando em pegar um de 3 cilindros que anda menos. Né? Eu gosto de correr. Gosto. Né? Quando eu estou sozinho, então, é um negócio, pelo menos, né? Aí que você tem que pensar. Não, peraí. Leandro, você quer ser avô? É claro que eu dependo dos meus filhos, né? Para isso. Mas eu quero estar por aqui. Isso aconteceu comigo quando eu descobri, né, que eu subi numa balança, eu estava com 115 quilos. Eu subi numa escadinha, alguém pode pensar assim, pô, mas você não está muito diferente disso não. Né? Mas eu já eliminei, sei lá, uns 20 quilos aí nessa brincadeira. Eu quero ser avô. Então, isso é um desequilíbrio no nosso corpo físico. Quanto mais você exagerar, glicose, colesterol, infarto. Você não é um suicida? Indireto, mas é. Você causou em você um desencarne antes da hora. Ah, como é que você sabe que é antes da hora? Tenho certeza absoluta que Deus não planejou para mim um infarto porque eu comi demais. Certeza. Né? Isso são decisões que a gente toma enquanto é encarnado. Ok? Então, sentimentos negativos. Quais são? Angústia, mágoa, inveja, ódio, ansiedade. São, vamos deixar por aqui. Né? Eu acho a mágoa pior do que o ódio. Isso, não sei se vocês concordam comigo. Ódio é aquela raiva, né? Que às vezes você sente que de repente em 5, 10 minutos você esqueceu. Agora a mágoa, eu tenho certeza absoluta que alguém aqui já lembrou algo que te magoou. Eu lembrei. Enquanto eu lembrar disso que me magoou, eu não esqueci. Isso de alguma forma está me fazendo mal. Porque quando eu pensar na pessoa que me fez isso, de uma certa forma, eu vou estar direcionando para ela um sentimento não tão positivo. Então, eu preciso regular o meu pensamento, opa, e mudar a vibração daquele pensamento. Ok? Consigo perdoar? Não. Mas não desejo mais o mal. Eu já modifiquei um pouquinho. Amor tem várias gradações. Se você ainda não consegue amar profundamente uma pessoa que está debaixo do mesmo teto que você pode suportar aquela pessoa. Isso é amor. Um degrauzinho muito pequenininho, mas é. Você pode, além de suportar, você pode conviver. Né? Alguns diriam, se não fosse minha mãe. Se não fosse meu irmão. Né? Nessa hora eu costumo sempre brincar muito, porque eu, por exemplo, me dou muito bem com meu irmão. Maravilhosamente bem. Ele mora em Petrópolis com a minha mãe. O microfone. Oi? Não. Sim, exatamente. Você quer ver uma coisa? Eu estava doutrinando. Essa palavra doutrinador, sinceramente, não gosto muito, não. Vamos dizer que eu estava trabalhando como um facilitador, ok? Então veio um espírito que a gente vai classificar como inimigo de vida passada. O espírito disse o seguinte, eu falei, olha, eu estou até perto dessa pessoa, você vai até dizer que eu não gosto dela. Isso o espírito falando, né, através do incorporador. Você vai até achar que eu não gosto dessa pessoa, mas você sabe que eu só estou perto dessa pessoa, para que eu consiga entender por que ela me traiu. Eu não consigo mais sentir raiva dela, mas eu fico perto para tentar entender por quê, para ver se ele vai trair outra pessoa. Essa pessoa foi prejudicada
por aquele paciente encarnado e não sente ódio, mas tem mágoa. Né? Sim. Mas graças a Deus somos eternos. Quem sabe daqui umas 10 vidas. Aí nós vamos entender, quando a gente busca e diz isso, né? Temos uma palestra que vai falar bastante sobre isso. A família é uma ideia maravilhosa de Deus. Quem é que a gente acha que está dentro da mesma casa que a gente? Só tem gente que gosta de nós? Quem é aquele filho difícil que, se você der uma bobeira, ele te morde, te chuta, né? O que é quando a gente vai para a mídia e a gente vê casos, né, infelizmente terríveis, o jovem, por causa das drogas, entra dentro de casa, tenta matar a avó se vê obrigada a matar o neto. O pai que violenta a filha, o padrinho que violenta a afilhada. E aí? Isso é coisa de Deus? É do diabo, então? Não. Da onde que vem isso? Né? Você vai ver casos, por exemplo, em que o filho é apaixonado pela mãe. Fisicamente, sexualmente falando. Se tiver algum psicólogo aqui, por favor, não me deixe mentir sozinho. Ok? Então você vai ter casos e mais casos e mais casos que, muitas das vezes, só são explicados com terapia de vida passada. Que vai descobrir que na vida, há 10 vidas atrás, essas duas pessoas foram casadas ou tiveram um caso amoroso e que, de alguma forma, nesta vida atual, eles acessaram essa vida passada e bagunçou a cabeça de alguém. Tem que haver um tratamento não só espiritual, mas psicológico, claro. Ok? Como é que pode pedofilia? Você tem aí casos e mais casos e mais casos. De onde que vem isso? Né? Ou claustrofobia, e aí já vem a coisa do medo do lugar fechado. Né? A gente está mudando de um polo para outro. O que são essas fobias? A gente já falou sobre a claustrofobia. Podem haver casos de pessoas com medo de locais fechados que foram enterradas vivas numa outra vida. Imagina a pessoa que se acorda dentro de um caixão, a 7 palmos de terra, como se diz, não consegue sair e morre sufocada. Aquilo fica gravado nessa grande memória que é o perispírito. Fica gravado. Se acontecer alguma coisa que desperte isso de alguma forma, você pode passar a desenvolver um medo de lugar fechado. Agora, pelo amor de Deus, não é toda pessoa que tem medo de lugar fechado que foi enterrada viva. Ok? Isso é apenas uma possibilidade que a gente está discutindo. Ok? Medo de barata, medo disso, medo daquilo, qualquer fobia que a gente possa imaginar, pode ter a sua resposta em outra vida. Eu, por exemplo, só que aí foi nessa vida. Eu, quando tinha 2 anos, isso aí pelo menos foi minha mãe que conta, né? Então eu tenho que acreditar na minha mãe. Eu quase morri afogado. Eu não consigo tomar banho frio, por exemplo. Se a água bater muito na minha cabeça, minha esposa ri a beça de mim por causa disso, eu vou ser obrigado a contar isso para vocês, eu perco o ar. Não posso. Pode estar o verão que vocês possam imaginar que eu tenho que tomar banho quente. Pode ser morninho. Frio é um desacerto. Né? Da onde que vem isso? Não veio de outra vida, veio dessa. Eu, por exemplo, não consegui aprender a nadar. Né? Então, você vai verificar que tudo isso aqui vai gerar uma autointoxicação fluídica. Atitudes negativas. Ali a gente tem sentimentos e aqui atitudes. Preguiça, que eu acredito que seja o melhor dos pecados capitais. Ele impede que você faça os outros. Ou não? A desculpa é boa, né? Violência, a ira, né? Egoísmo, maledicência, olha a maledicência aí. Irresponsabilidade.
Então, quando eu gero indolência, que a preguiça tem muito a ver com isso, eu muitas das vezes não vou conseguir mudar de emprego, ou não vou conseguir procurar um novo emprego, ou eu não vou conseguir fazer um curso para poder pleitear um novo trabalho. Olha só quanta coisa que... E aí a gente fala, ó Deus, ó azar, ó vida, Deus não gosta de mim. Deus me escolheu para sofrer. Né? Quando mais das vezes o que eu tenho é preguiça. É claro que vão haver muitos outros motivos, ok? A própria violência, o que aconteceu em São Paulo, né? O que às vezes acontece depois de um jogo de futebol. Independente do que aconteça, eu sinceramente não nessa minha atual condição espiritual no mundo que a gente está vivendo, eu não consigo entender a mesma torcida festejar um título e as duas brigarem só porque são de facções. Preferência de quê se é o mesmo time? Né? É a torcida A do time contra a torcida B do time. Isso não entra na minha cabeça, te juro. Quando é de torcidas rivais, já não entra. Mas pelo menos você entende. Porque da onde que você tira a violência do cara estar num posto de gasolina, com a camisa do seu time, e vier 20 pessoas de um outro time para te bater só que você está com a camisa errada. E, logicamente, essa informação fica salva, porque o grupo daquele que apanhou sozinho vai procurar um cara do outro time que se encontra sozinho, vai fazer a mesma coisa. Essa é a nossa humanidade. Você vai encontrar ainda países que católico mata protestante e vice-versa só porque pensa diferente. E católico e protestante, pelo amor de Deus, acreditam no mesmo Jesus. Certo? Então, egoísmo. Né? Egoísmo não precisa nem falar muito. Né? O egoísmo acho que é o início de tudo. Né? Porque o egoísmo gera a corrupção, o egoísmo gera o consumismo, o egoísmo gera, acho que todos os males que a gente possa imaginar. Irresponsabilidade. As discussões que você encontra na internet, né? Que absurdo, o cara proibiu a cadeirinha. Ou permitiu que não use. Né? Enquanto a minha filha era pequena, eu não me via colocando ela num carro sem que fosse com a cadeirinha. Por que as nossas ruas têm quebra-mola? Porque a gente não tem educação. A gente quer correr a 80 quilômetros num lugar que tem escola. Não, então vamos botar um quebra-mola. Solução encontrada maravilhosa. Antes de ter lei seca, eu nunca bebi para dirigir. Eu encontro amigos meus. Não, que isso é uma besteira danada, eu dirijo melhor bêbado. Vocês já devem ter ouvido alguém falar isso, né? Então, isso aqui é a pura irresponsabilidade. Aí nós vamos no Evangelho. Tem lá a parábola que Jesus trouxe para nós acerca da Previdência. Não tem nada a ver com o INSS, tá? Pelo amor de Deus. Previdência é a questão de prever o futuro. Ok? Antes que alguém brigue comigo. Tem nada a ver com política. Que lá diz, qual é o homem que constrói uma torre na areia? Quando vier a chuva e o vendaval, vai derrubar a torre. O homem previdente constrói a torre numa base sólida, para que quando venha o vento e a torrente, as chuvas torrenciais, não derrubem a sua torre. Estamos falando há mais de 2000 anos. Não deu não. A gente aqui é muito teimoso, né? Vai dar certo, aquele negócio, né, que vem o homem pré-histórico, né? Ih, deu errado, vamos voltar. Mas se a gente perceber, olha só, se nós nos vermos imortais, a humanidade passa por fases, e a gente está passando por essa fase.
Na palestra 10, eu espero que você, eu não sei se você já ouviu essa palestra, a gente fala sobre o Apocalipse. Esse Apocalipse que a gente já está vivendo desde 1950, 2/3 da humanidade vai embora. Já estão indo, né? Posso enumerar alguns aqui que não vão voltar, né? Não julgueis para não ser julgado, né? Mas essa irresponsabilidade é que faz isso, né? Então, na realidade, nós seres humanos, que a gente... Quer ver um negócio interessante? Não sei se você vai gostar dessa historinha. Sai Baba é inclusive já desencarnou, alguém que renasceu lá na Índia para trazer ensinamento para o povo indiano, que o povo indiano, eles confundiram muito a humildade com subserviência, porque eles têm uma ideia das castas, que o cara que nasce na casta pobre vai ser pobre pro resto da vida, ok? Embora eles acreditem em reencarnação, tem esse, vamos dizer assim, esse desvio da lei, vamos dizer assim, ok? Sem qualquer tipo de crítica. Aí uma pessoa chegou para Sai Baba e perguntou para Sai Baba por que o mundo estava pior. E aí Sai Baba responde: mas quem foi que disse para você que o mundo está pior? O mundo está melhor. Vocês concordam com Sai Baba que o mundo está melhor? Aí a explicação dele é que é interessante. Quem aqui tem quartinho de empregada em casa? Qual a luz que vocês têm dentro do quartinho de empregada? É uma lâmpada de 40 para tu não ver o fundo? Que você tem medo até de abrir a porta com as coisas que vão cair em cima de você? Ou você tem uma luz forte? Então, o Sai Baba, ele explicou para essa pessoa assim, a humanidade, né, era como um quartinho de empregada. Nós sempre tivemos guerras, nós sempre tivemos pedófilos, nós sempre tivemos bárbaros, nós sempre tivemos isso tudo. Só que esse quartinho de empregada, as pessoas não se incomodavam com a bagunça desse quarto de empregada. Então colocava uma lâmpada fraca nesse quarto de empregada para que você não visse o que estava lá dentro. E o que aconteceu com a humanidade hoje? Trocou a lâmpada, botou uma lâmpada mais forte. O conhecimento, as verdades espirituais, a busca pelo direito, a busca... mulher não votava, o negro escravo era um objeto que era comprado e vendido. Olha só quanta coisa que melhorou, embora ainda exista racismo, ainda tem esse monte de coisa, né? Muita coisa se melhorou. E nós, com essa luz que é o conhecimento, as coisas nos incomodam. Então, quando a nossa irmãzinha ali falou que o ser humano deu errado, é porque essa luz que ela está usando está bastante forte. Então, as coisas que acontecem em volta estão incomodando mais. Talvez há 20 vidas atrás, você que causava os problemas. E hoje, você está usando uma luz que está fazendo com que você busque acertar. Eu acho que a coisa da reencarnação, a beleza está aí. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, trazer para nós esse mecanismo da gente ter oportunidade de consertar. Então, atitudes negativas, sentimentos negativos geram fluidos negativos. Lembra a coisa da raiva que fura nossos corpos atrás e que permite que os vírus entrem? É isso aí tudo. Então, quando você gera em você uma célula cancerígena, muitas das vezes é simplesmente por você estar pensando constantemente que a sua vida é ruim. Você leva isso para dentro de você. E, de alguma forma, isso vai se transformar em doença. Então, nós somos como a água. Teve um cientista japonês, agora esqueci o nome, um cientista japonês, que o que ele fazia? Ele pegava potes com água comum, pegava da torneira, então,
Aí começava a colocar rótulos. Amor, ódio, aí colocava um palavrão, aí colocava uma palavra boa, uma palavra má, e começava a emitir também pensamentos. Oração, músicas diferentes, músicas muito agitadas, música clássica, e congelava essa água. E aí, depois de congelar, ele fazia cortes nessa água congelada e levava para o microscópio eletrônico. Resultado: rock. É claro que não todo rock, né? Pelo amor de Deus, senão eu acho que eu ia ficar muito triste. Então tem rock que não é assim, não. Então vamos dizer assim, que seja aquele metal muito pesado, né? Agressivo, palavras de ódio, destruição, etc, 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 etc. Isso é uma molécula de água quando você coloca uma música, que são as pastorais de Bach, uma música clássica. Olha a diferença. Quase que uma figura geométrica perfeita e aqui totalmente difusa. Aqui ódio e raiva. Então é como se ele tivesse assim, essa água num pote. Eu te odeio, eu não gosto de você, né? E a água ficou desse jeito. A molécula, né? Isso no microscópio. Amor e admiração. Vocês vejam como a palavra ela é forte. Então, quando a gente vê, às vezes, ou na televisão, ou anúncio, que uma palavra machuca muito mais do que algo físico, é muito real. É muito real. Uma palavra pode destruir uma pessoa. E isso aqui é uma prova disso aí. Então, olha ela aí de novo. Você pode se curar. De várias formas diferentes. Ok? Quando nós vamos participar da cura, quem já deitou nessas caminhas aqui? Essas caminhas, quando nós recebemos esse passe de cura, esse passe de cura não é no nosso corpo físico, é no corpo espiritual, é no perispírito, ok? Então, vocês devem lembrar das recomendações. Quais são as recomendações quando a gente faz o passe de cura? Oi? Dieta. O que mais? Pensamentos bons. No dia seguinte, evitar carregar peso, evitar ambientes barulhentos, buscar leituras edificantes. Por quê? Porque essa é a nossa responsabilidade para que as energias que foram depositadas no nosso corpo espiritual possam recair sobre o físico. E através da necessidade e merecimento, esse passe de cura, ele é às vezes capaz de resolver algo que ainda não desceu. Vamos tentar dar um exemplo. A pessoa descobriu que está com uma gastritezinha. Ok? Só que ainda tem mais coisa para descer. O que tem lá para descer? Uma úlcera. Ok? Essa gastrite passaria para a úlcera. Só que essa pessoa se melhorou, essa pessoa está tomando atitudes diferentes, está fazendo a caridade de forma que não é barganha, realmente está vendo que aquilo é importante, começa a tratar melhor as pessoas dentro de casa. A espiritualidade não é que essa pessoa vai passar por cima da lei de causa e efeito. Não. Apenas aquilo pode ser segurado, quer dizer, fecha a torneirinha, não desce mais para o corpo físico como um prêmio e poderá, inclusive, ser amenizado. E numa próxima vida, uma outra gastritezinha. Ao inverso, a pessoa faz o tratamento espiritual, aprende tudo que está aprendendo e continua chutando gatinho na rua, continua maltratando a esposa em casa,
ou a esposa maltrata o marido em casa, né? Para a gente não ser machista nem feminista. Agora tem que tomar cuidado com isso, né? Os dois lados. E aí, essa pessoa, essa gastritezinha pode virar um câncer. Percebe? Está na nossa mão. Isso está na nossa mão. É castigo? Não. É um processo educativo. Porque essa pessoa, quando desencarnar, ela vai ter essa informação. Cara, aquela tua gastrite virou câncer porque você fez isso. Quem é o X9? Sua consciência. Ok? Então, nós podemos nos curar. Método de autocura. Corrigir-se e não repetir os erros. Eu já contei a história aqui para vocês do sinal de trânsito, não já? Quem ainda não viu a minha história do sinal de trânsito? Só para eu não ficar contando de novo. Eu estava parado num sinal e um cara parou atrás de mim. E aí o sinal está fechado. Aí ele buzinou. Né? Aí a minha cabeça errada, né? O cara está querendo que eu ultrapasse o sinal para ele também passar. Fiz aquele sinal característico. Coloquei a mão para fora. Né? Não fiz sinal feio, não. Eu fiz assim, né? Que é o passa por cima. Né? Logicamente, o que ele fez? Parou do meu lado. Eu falei, ih, pronto. A lei de causa e efeito aí, né? Bom, agora aguenta. Ele abaixou o vidro e falou, tua porta está aberta. Ah, expositor. É? Corrigir-se e não repetir os erros. Agora, quando alguém buzina para mim, eu olho no painel primeiro. Né? Porque o painel me diz se a porta está aberta. Não, estou brincando. Né? Não faço nada. Então, você precisa, quando algo acontece, porque vai acontecer. Nós ainda somos imperfeitos. Nós ainda erramos, mas eu preciso aprender com os meus erros. E talvez algo que eu precise aprender cada vez mais, quando eu digo nós, seres humanos, desculpe, eu errei. Meu Deus, como isso é difícil. Como isso é difícil. Me perdoe, eu me enganei. Isso é muito difícil. Ainda para nós, seres humanos. Para algumas pessoas que já estão em outro nível, não é difícil. Coração iluminado na prática do bem. Isso é mole, né? O cara te fecha, vai com Deus, meu irmão. Você está com o coração iluminado na prática do bem. Né? Se você não deseja, tomara que bata no próximo poste. Se você não fizer isso, você já está começando a praticar o bem. Ok? Oi. Sim, claro, lógico, mas foi o que eu quis dizer. O sentido real é que Deus vem e te leve. Não é vai com Deus, é que Deus vem e te leve. Ajudar e perdoar o outro. Humildade para a nossa autoavaliação. Está ligado aqui. Né? Eu acho que todo dia nós devemos fazer essa autoavaliação. O que eu fiz que não foi legal? O que eu posso melhorar? E quando eu acordar de manhã, lembrar dessa conversa que eu tive igual maluco e guardar essa informação para que não repita. Então eu tenho que ter humildade para saber que eu errei. E quando eu tenho essa consciência, fica mais fácil, eu diria, para que eu consiga não repetir o erro. É igual aquela historinha do Calvin, vocês já devem ter visto, né? O Calvin, o slide lá do Calvin naquele carrinho, né? Que cai toda hora no mesmo abismo. Se ontem ele fez a mesma coisa, a chance dele cair lá no abismo de carrinho era muito grande. Né? Quer dizer, aquela coisa de se você fizer sempre as mesmas coisas, vai obter os mesmos resultados. Eliminar o ódio, desespero do coração. Ainda estamos caminhando. Essa coisa do eliminar o ódio, a gente podia começar na internet, né? Pô, você gosta do Bolsonaro? Seja feliz. Você gosta do Lula? Seja feliz. Seja feliz.
mas me deixa ser feliz. Família, você está vindo Natal aí, já estou desesperado com essa história, né? Eu não quero ver o cara pintado de ouro só porque votou. Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que o meu direito termina quando o do outro começa. Não tem outra forma da gente conviver. A gente precisa conviver. Nós não somos animais sociais, então a gente precisa viver em sociedade. E às vezes, né, se esse animal social vive debaixo do mesmo teto que eu tenho que aprender a conviver com as diferenças. Se o outro não tem isso, problema dele. Mas eu preciso ter. Curar o espírito pela renovação no bem. Aliás, deixa eu voltar nesse aqui. Quando nós temos 20 anos, nós pensamos de um jeito. Quando a gente tem 30, a gente pensa de outro. Quando a gente tem 40, a gente pensa de outro, né? Dá uma olhadinha na internet, a quantidade de artistas que pensavam de uma forma quando tinham 20 anos e que hoje pensam de outra. Não é questão certa, questão errada, não é isso que eu estou falando. Mas existe a possibilidade da gente modificar a forma de pensar. Por um motivo, por outro, certo ou errado. Mas nós estamos sempre em mutação, né? Sempre mudando. Para o bem e para o mal. A gente tem que torcer para sempre curar o espírito na renovação no bem. Então, quando você busca, por exemplo, um trabalho social, você quer que aquela pessoa melhore. Quando você tem lá o cara do judô que abre um grupo, né, dentro de uma comunidade, isso é sensacional. Queria ver isso mais vezes, com mais quantidade. Mas o ser humano ainda não parece, né? Às vezes, como disse a nossa irmãzinha ali, ainda está errado. Mas está acertando, devagarzinho. Você vê, há anos atrás você não tinha tanto trabalho social. E quanta coisa bonita você tem no mundo, né? Médicos Sem Fronteira, aquele pessoal que vai nos hospitais, o Palhaço da Alegria, né? Que leva. Poxa, quanta coisa bacana que você vê por aí. Infelizmente, isso não tem mídia. A única coisa que tem mídia são coisas ruins. Tem um programa no sábado de manhã que é fantástico. Só que que horas que passa? 7 horas da manhã. Né? Então, nós somos isso aí. Já diziam os nossos amigos espirituais, o que está no macrocosmo está no microcosmo. O que está em cima está embaixo. Se nós verificarmos a célula, os prótons, os elétrons, não é mais ou menos parecido com o sistema solar? O Sol lá com os planetas rodando em volta, né? O macrocosmo e o microcosmo. Então nós somos parte de um todo. Nós fomos criados simples e ignorantes. Acreditem, um dia cada um de vocês será responsável por um sistema solar. Olha que bacana. Agora, quando? Depende de cada um de nós. Alguém aqui vai conseguir isso daqui a 10 bilhões de anos e outros daqui a 50 bilhões de anos. Eu acho que eu estou nos 100 bilhões mais ou menos. Tá ok? Eu sou parte do universo e agradeço eternamente por isso. Tá bom? Se a gente não se encontrar no shopping, se a gente não se encontrar aí pela rua, Feliz Natal. Que 2020 a gente esteja aqui falando de novo e que você acredite um pouco mais no ser humano. É tudo gente boa. Tudo gente boa. Oi? Desse ano. O meu pai tinha um costume que ele jamais falava a palavra último. Para ele era sempre o penúltimo. Mas se eu falar penúltimo, pode gerar confusão? Em 2019, segunda-feira já é o recesso, não é isso? Então, por exemplo, sábado agora é a última palestra do sábado. Se alguém quiser assistir. Domingo tem a prece. Obrigado. Sim. É o mesmo tema. Ok, gente?
Então, vamos fazer a nossa prece. Tem umas coisas que eu fico assim, pasmo, né? Comigo mesmo. Esse ventilador está ligado até agora, eu estou aqui, meu Deus, que calor. Eu esqueci de virar ele para mim. Só eu mesmo. Graças a Deus. Obrigado, Pai querido e amado. Obrigado, amigos espirituais, pela grande oportunidade de trabalho que recebemos. Quando falamos para nós mesmos. Quando falamos, colocamos para fora todas aquelas energias que nós desejamos para o próximo. Então, que nós possamos cada vez mais gerar pensamentos de amor, para que cada vez mais tenhamos palavras de amor. E esse amor é muito maior do que a gente possa imaginar, porque às vezes, dentro das nossas casas, um simples bom dia pode substituir um verdadeiro eu te amo. Porque às vezes ainda temos vergonha de dizer isso para as pessoas que convivem conosco. Então vamos melhorar a qualidade desse bom dia, desse boa tarde e desse boa noite. Somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Que possamos, ao perceber no outro qualquer tipo de perturbação, que possamos ter a coragem de chamar a atenção amorosamente. Assim, amigos espirituais, muito obrigado. Mais um ciclo se encerra, já na saudade, já na vontade de que um novo ciclo se reinicie. Fiquem conosco, continuem nos ajudando. A oração estabelece a ponte que eu mesmo preciso criar. Ramatiz, Kardec, Jesus, nosso irmão mais velho, mas sempre, acima de tudo e de todos, está Deus, nosso Pai, o Criador, o qual pedimos a permissão para encerrarmos nossa palestra de hoje, dando juntos felizes graças.